Para iniciar nossa disciplina de neuroanatomia, eu vou gravar essa aula para vocês com algumas estruturas importantes que vocês precisam aprender antes da gente começar realmente o assunto. Bom, o foco da nossa aula vai ser o encéfalo. Como vocês sabem, o encéfalo está dentro da caixa craniana. Ele é formado por essa grande região que a gente chama de telencéfalo. Ao corte sagital medial, vocês vão reparar que ainda dentro do encéfalo nós vamos ter várias estruturas. As regiões abaixo do corpo caloso nós chamamos de diencéfalo. E abaixo do diencéfalo nós temos três estruturas que nós vamos chamar de tronco encefálico: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Ainda dentro do encéfalo, nós temos uma estrutura chamada de cerebelo. O telencéfalo, ele é formado por essas regiões dobradinhas aqui, que a gente vai chamar de giros. E os giros, quando eles se dobram, eles formam uma estrutura mais profunda, que a gente vai chamar de sulcos. Anatomicamente, o encéfalo vai ser separado em lobos. Cada lobo vai receber o nome do osso que está em contato. Então, o lobo frontal chama-se frontal porque ele está em contato com o osso frontal. Então, nós vamos ter o lobo frontal, o lobo parietal, temporal e o lobo occipital. Então, vejam, o lobo frontal, o lobo temporal, parietal e occipital. Aqui nós temos dois encéfalos, um de peça molhada, um de peça seca. Vocês podem observar que o encéfalo da gente é dividido entre hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Quem divide o nosso hemisfério esquerdo e direito é essa fissura central, chamada de fissura interhemisférica. Na vista anterior, nós observamos o lobo frontal. Na vista lateral, nós podemos observar o lobo frontal, o lobo temporal, occipital e o parietal. O lobo frontal termina no sulco central. Iniciamos o lobo parietal, que vai até o sulco parieto-occipital. Posterior ao sulco parieto-occipital, nós temos o lobo occipital. Na vista anterior, nós temos o hemisfério esquerdo, hemisfério direito, a fissura interhemisférica, lobo frontal, parietal, occipital e temporal. Vamos falar sobre os sulcos agora. Nós temos dois giros que são paralelos: pré-central e o giro pós-central. No meio desse giro passa um sulco que a gente chama de sulco central. O giro pré-central também pode ser chamado de córtex pré-central. E o giro pós-central pode ser também chamado de córtex pós-central. O giro pré-central contém o córtex motor e o giro pós-central contém o córtex sensorial. Na visão lateral, nós temos um sulco chamado de sulco lateral. Esse sulco lateral divide o lobo frontal do temporal. Nós temos três giros no lobo temporal: o giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Anteriormente ao sulco lateral, nós vamos ter um giro chamado de giro orbital. Novamente, na vista anterior, conectando o giro pré-central com o giro pós-central, eu tenho um giro aqui, ó, bem mediano, chamado de giro paracentral. Então, giro paracentral conecta o córtex pré-central com o córtex pós-central.
giro paracentral. Descendo na linha média, eu vou ter o giro frontal superior. Então, eu acho meu giro pré-central, na frente dele, descendo, eu tenho o giro frontal superior. Mais lateralmente, eu vou ter o giro frontal médio. E inferiormente a ele, eu tenho o giro frontal inferior. Giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Inferiormente ao giro frontal inferior, eu tenho o giro orbital. Então, novamente, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior e, inferiormente, giro orbital. Retomando os nomes: fissura interhemisférica, sulco central, sulco lateral, sulco parieto-occipital, lobo occipital, lobo parietal e embaixo da fissura lateral, lobo temporal. À frente da fissura central, lobo frontal. Medialmente à fissura interhemisférica, eu tenho o giro frontal superior. Ao lado dele, eu tenho o giro frontal médio. E abaixo dele, eu tenho o giro frontal inferior. Inferiormente a ele, eu vou ter o giro orbital. No lobo temporal, eu tenho o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. Ainda, conectando o giro pré-central com o giro pós-central, eu tenho o giro paracentral. Trocando de peça, nós podemos observar aqui o giro reto e o primeiro nervo craniano, que é o nervo olfatório. Na pontinha do nervo craniano, eu vou ter uma região mais abaulada, que eu chamo de bulbo olfatório. Ele desce no trato olfatório, ele forma essa estrutura em triângulo, chamado de trígono olfatório. Logo depois, eu já tenho o nervo óptico. E conectado eles, eu vou ter aqui a hipófise. Então, aqui estaria a região do bulbo olfatório. Aqui eu ainda consigo ter o quiasma óptico, do nervo óptico. Mas eu trouxe essa peça para mostrar esses dois giros aqui, ó. Esses dois giros próximo ao quiasma óptico é o giro parahipocampal. Tá? Então, próximo à linha do quiasma óptico, eu vou ter um giro que vai adentrar aqui na minha região do diencéfalo, e esse giro é o parahipocampal. Ok? Aqui eu já tenho a ponte, o bulbo e aqui atrás o cerebelo. Então, voltando, giro reto, nervo olfatório, aqui eu tenho bulbo olfatório, trato olfatório. O trato olfatório vai se dividir em trato lateral e trato medial, formando um triângulo que a gente vai chamar de trígono. Trígono olfatório. Logo abaixo do trígono olfatório, eu já tenho o nervo óptico, meu segundo nervo craniano. Aqui, essa região aqui do quiasma óptico, onde eles se juntam, eu tenho a hipófise. E na minha linha mediana, eu vou ter um giro que vai saltar aqui próximo ao nervo óptico, que é o giro parahipocampal. Outro giro importante na neuroanatomia é esse giro que se localiza próximo ao corpo caloso. Então, aqui no corte sagital mediano do encéfalo,
eu tenho o corpo caloso e em cima dele eu tenho um giro chamado de giro do cíngulo. Abaixo do corpo caloso, eu tenho minha região anatômica do diencéfalo, onde eu vou ter várias estruturas límbicas. O tálamo, o hipotálamo, o corpo mamilar, a glândula pineal. Mas isso é assunto para uma outra aula. O que eu quero que vocês vejam agora é que acima do corpo caloso, eu vou ter um giro chamado de giro do cíngulo. Nessa parte do vídeo, eu vou apontar as estruturas e vocês vão anotar quais estruturas que eu estou apontando. Agora, nós vamos falar sobre os ossos cranianos. Nós temos o osso frontal, parietal, temporal, occipital. E aqui dentro, pintadinho de vermelho, a gente pode ver o osso esfenoide. Eu não vou falar sobre os outros ossos, nasal, maxilar, porque eles não têm importância agora na anatomia. Nessa outra peça, o frontal está de verde, o esfenoide está de amarelo, o temporal está de roxo, o parietal está de amarelo também e o occipital está de laranja. Nós vamos falar sobre esses buraquinhos aqui, sobre esses forames. Por quê? Porque os nervos cranianos, eles vão passar pelos forames que vocês estão visualizando agora.
No osso esfenoide, a gente tem uma estrutura chamada de cela turca. Ela vai ser a nossa guia para a gente aprender esses forames. Então, na região interna do nosso crânio, vocês podem observar que há vários furos, orifícios, forames e fissuras que a gente vai aprender, porque é por aqui que os nervos cranianos vão passar. Então, o primeiro nervo craniano é o nervo olfatório. Ele vai sair dessa região aqui, ó, que é do osso etimoidal. Então, na lâmina do osso etimoidal, a gente vai ter vários forames que são os axônios dos neurônios sensitivos lá do nosso olfato. Então, esses axônios eles vão sair por esses forames e vão se conectar ali com a região do bulbo que está aqui em cima. Tá? Então, o primeiro osso que a gente precisa ver é o osso etimoidal. Tá? Então, aqui não dá para ver direito, mas na lâmina cribriforme, que é a lâmina do osso etimoidal, a gente vai ter vários forames pequenininhos que vão passar os axônios dos nervos sensitivos. Tá? Então, osso etimoide, lâmina cribriforme, crista etimoidal. Posteriormente ao osso etimoide, a gente tem o osso esfenoide. Tá, aqui no osso esfenoide eu tenho essas duas estruturas chamadas de apófise clinoide, tá? Aqui eu tenho a região da cela turca. Em cima da cela vai ficar a glândula hipófise, tá? E aqui no meu osso esfenoidal, eu vou ter anteriormente à cela turca, dois forames, que na verdade não são forames, são canais, tá? Que é o canal óptico. Se eu virar aqui, e colocar a pinça, vocês vão ver que vai sair aqui, ó, na região da minha célula turca, tá? Porque aqui é o canal óptico onde vai passar o nervo óptico. Observem que aqui eu tenho uma fissura que vai lá para dentro do meu crânio. Então, aqui, ó, no osso etimoidal, eu tenho duas fissuras. Isso aqui é chamado de fissura orbital superior. Vão passar vários nervos aqui. O óculo motor, o nervo troclear, o nervo frontal. Então, por essa fissura, a gente vai ter vários nervos adentrando ali no nosso encéfalo. Então, canal óptico, fissura orbital anterior. Abaixo da fissura orbital anterior, eu vou ter um forame bem redondinho, chamado de forame redondo. Ok? Então, aqui eu tenho forame redondo. Abaixo do forame redondo, eu vou ter dois forames. Mais medial, próximo à célula turca, aqui é o forame lacerado. Okay? Então, aqui eu tenho o forame lacerado. Lateralmente a ele, eu tenho o forame oval. Oval porque ele tem um formato oval. E inferiormente ao forame oval, eu tenho um forame bem pequenininho, chamado de forame espinhoso. Então, eu tenho a fissura orbital anterior, o forame redondo, o forame lacerado, bem próximo à célula turca, o forame oval e o forame espinhoso. No meu osso temporal, eu vou ter dois forames. Esse daqui, que é o meato acústico, então vai dar lá, ele vai conectar lá com o meu ouvido. E esse aqui mais de baixo, que fica entre o meu osso temporal e o meu osso occipital, que é o forame jugular. Tá? Então, aqui tá passando a jugular.
No osso occipital, eu tenho um buraquinho, um forame também, tá? Bem occipital, bem próximo ao forame magno. Ok. O que está passando aqui? O nervo do hipoglosso. Que forame que é esse? É o canal do nervo hipoglosso. Tá? Então, o nervo hipoglosso ele vai passar aqui, ó, próximo ao forame magno, no canal do hipoglosso. O nervo hipoglosso é o nosso último nervo craniano. Observem que depois dele não tem mais forames, tá? Porque todos os 12 pares de nervo cranianos já passaram. Agora, nessa parte do vídeo, eu vou apontar as estruturas e vocês vão anotar quais estruturas que eu estou apontando. Então, eu encerro por aqui. Essas são as estruturas que vocês precisam saber para antes da aula. Bons estudos!